Mateus capítulo 7. Mateus, o Evangelho de Mateus, Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, ok? Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Queridos, esta é a minha última pregação na igreja, aqui na Igreja Boa Espaço Vida. Como os irmãos sabem, a partir de 1º de agosto, 2º de agosto talvez, estou me mudando ali para Cocal da Estação e hoje é a minha última mensagem aqui. Ainda vou passar os 2 próximos domingos aqui com os irmãos, mas eu queria dizer que foi uma alegria poder compartilhar o Evangelho com vocês e vocês confiarem em mim para poder deixar este púlpito, né, para que eu pudesse pregar essas mensagens e que Deus seja glorificado através disso. E vamos olhar então para Mateus capítulo 7, ele está encerrando, né, como os irmãos sabem, encerrando o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como nós chamamos. Lembrando um pouco da história, Jesus ali, ainda no início do seu ministério, ele convida, né, ele sobe ao monte, depois de fazer alguns milagres, depois as pessoas começarem a conhecer um pouco mais Jesus, ele sobe a montanha. Nós não sabemos muito bem qual é essa montanha, especificamente qual montanha Jesus subiu, talvez ali o das Oliveiras, a gente não sabe especificamente. E Jesus subiu essa montanha, ou talvez uma planície um pouco mais alta, e com uma multidão assentada ao seu redor, ele começou a pregar. E todas essas mensagens do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos todas essas mensagens escritas da pregação de Jesus, do sermão de Jesus. A gente não sabe quanto tempo esse sermão demorou, mas Jesus coloca muitos temas aqui e começa a pontuar algumas coisas. Alguns dizem que talvez Jesus ele foi pregando paulatinamente, ou seja, devagar ele foi pregando, ele fala alguma coisa, depois faz outra coisa, depois ele volta ao assunto. Então, cada trecho que a gente tem aqui, Jesus começa a pregar de uma maneira devagar, para que as pessoas conseguissem entender. E quem estava ali ao redor de Jesus, possivelmente era uma grande multidão, e além disso, fariseus, essênios, os mestres, os escribas, os mestres da religião judaica, sacerdotes, todos ali prontos para ouvir o que Jesus, o que este novo mestre estava dizendo. Então as pessoas estavam ao redor de Jesus, ali talvez uma grande multidão. Jesus talvez subiu numa rocha ou algo parecido, num lugar mais alto, e começou a dizer: olha, o que eu creio sobre a lei de Deus, eu quero interpretar a lei de Deus de maneira correta. Ele começa então a falar lá no capítulo 5, como a gente já viu, eu quero voltar um pouco ali. Lá no capítulo 5, Jesus começa a sua mensagem dizendo: bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados, makarios no grego, para os judeus significava uma pessoa afortunada. Bem-aventurado para os judeus era aquele rico, era aquele que tinha grandes posses, era o que não passava dificuldades. Jesus começa a dizer, lá no 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Totalmente contrário àquilo que os judeus acreditavam de ser o Macários, de ser o bem-aventurado. Jesus está colocando: olha, na verdade, quem é bem-aventurado é aquele que sofre, é aquele que é perseguido, é aquele que chora, é aquele que clama pela justiça. Porque as pessoas que sofrem, Deus irá então retribuir com a sua benevolência, com a sua graça, com o seu amor. E não tem nenhum problema, né, como Jesus diz, em a pessoa ser afortunada em ter grandes bens. Esse não é o problema. O problema é a pessoa ser rica em espírito, se achar demais.
Então Jesus inverte aqui, está colocando, olha, bem-aventurado, na verdade são essas pessoas. Ele diz, olha, bem-aventurados são os perseguidos. Por isso vocês devem ser sal e luz neste mundo tão perverso. Ele então começa a falar sobre a lei de Deus, que ele não veio para abolir a lei de Deus, mas ele veio para cumprir a lei de Deus. Ele é a própria interpretação correta da lei. Ele fala então sobre a ira, sobre adultério, a real interpretação do adultério, o que Deus entende sobre adultério, que de fato Deus odeia o adultério e não pode ser aceito, e adultério não é qualquer coisa, não gostei daquela mulher, então eu vou me adulterar com ela. Não, Deus odeia o adultério. Ele fala sobre o divórcio, sobre respeito de juramentos, sobre vingança, amar os inimigos. Então ele diz, olha, foi dito vocês no passado que vocês deveriam amar o próximo e odiar os seus inimigos. E eu estou dizendo a vocês, vocês devem amar o próximo e amar os seus inimigos. Ele falou sobre 3 áreas sobre a piedade, e essas 3 áreas é dar esmolas, jejum e oração. Então, como nós devemos fazer a piedade de maneira correta, como nós devemos jejuar, como nós devemos orar, como nós devemos dar esmolas, fazer caridade, tudo isso tem que ser feito sem olhar para as pessoas, sem querer que as pessoas te olhem e te elogiem. Porque se você fizer isso, se você pensar, querer algum retorno das pessoas, tudo que você fizer vai cair em vão e Deus não vai então abençoar. Nós conhecemos então lá no capítulo 6 a oração do Pai Nosso. Jesus então ora o Pai Nosso e diz, vocês devem orar assim. E essa oração do Pai Nosso, como a gente viu, não é uma oração que nós devemos repetir todos os dias como um mantra ou algo parecido, mas sim como um princípio de uma oração correta, de como nós devemos de fato orar. Ele fala sobre tesouros no céu, que nós devemos guardar os tesouros no céu, as preocupações da nossa vida, e até chegar no capítulo 7, sobre o hábito de julgar uns aos outros, sobre oração novamente. E na semana passada nós falamos sobre a porta estreita. Nós vemos então entrar pela porta estreita, seguir de fato o caminho correto, que é o caminho da salvação, o caminho até o céu, que é um caminho difícil, é um caminho estreito, é um caminho de fato trabalhoso. Então, a pergunta encerra ali no versículo 21, dizendo, olha, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E por que eu repeti tudo isso? Porque o que nós vamos ver hoje, Jesus na verdade ele vai encerrar o seu sermão do monte, chamando a atenção para si e dizendo o seguinte, olha, de tudo isso que eu falei, de tudo isso que vocês foram ensinados, vocês devem agora cumprir, vocês devem agora me obedecer. Pense comigo a seguinte ilustração. Imagina que você, pai ou mãe, eu não tenho filhos ainda, mas eu já passei obviamente com meu pai sobre isso. E aí imagina que você senta com o seu filho, ou senta com a sua filha, e aí ela indo a caminho da escola, então chega de manhã e diz para ela, para o seu filho e para a sua filha, olha filho, hoje você não pode de maneira alguma na escola, você não pode roubar, você não pode fazer bullying com os seus colegas, você precisa respeitar os professores, você precisa respeitar os colegas, você precisa fazer as lições, todas as tarefas que a professora está mandando. Quando chegar em casa, você precisa fazer lições de casa, você precisa fazer os trabalhos, e aí você começa a falar para o seu filho tudo o que ele precisa fazer. E aí você sai para o trabalho, seu filho vai para a escola, e aí chega no final do dia, você vai buscar o seu filho na escola, e a diretora te chama. Ela diz assim, então, o seu filho roubou, o seu filho fez bullying com as crianças, com os seus colegas, o seu filho não estudou em nenhum momento, não fez nenhuma tarefa, xingou a professora, ele não está fazendo as tarefas de casa,
tudo o que você falou para o seu filho está fazendo tudo o contrário. Você ficaria feliz? Com certeza não, né? Não sei se você já passou por isso, já foi alguém assim, né? Que tudo que seu pai falava para você, tudo que sua mãe falava para você fazia, era o contrário. Era melhor nem ter falado, né? Porque às vezes o nosso coração é, agora que ele falou, agora que eu vou fazer o contrário. O que Jesus está fazendo aqui com a gente, no Sermão do Monte, é exatamente o que um pai faz com o filho. Ele senta e ele diz, olha, você deve fazer isso, isso e isso. O que Jesus está sentando ao nosso lado, é como Jesus estivesse sentado ao nosso lado, e falando, olha, quando você for orar, não ore como os hipócritas, que oram nas sinagogas, querendo chamar a atenção para si. Ore na sua casa, em secreto. Ore dessa maneira, Pai nosso que estais nos céus. Olha, quando você for dar esmolas, não pense em dar esmolas para receber elogios, mas faça isso de uma maneira que nem a sua mão esquerda sabe o que a sua mão direita está fazendo. Totalmente em secreto. Olha, quando você for jejuar, jejue de uma maneira totalmente em secreto. Não coloque uma roupa suja ou algo parecido para que as pessoas olhem e vejam, olha, está jejuando, mas se vista normal. Não fique falando para as pessoas que você está em jejum. Então Jesus, ele está literalmente sentando do nosso lado e dizendo essas palavras. E dizendo, faça isso, faça aquilo. Porque eu estou mandando, obedeça os meus mandamentos. Essa é a lei de Deus. Ele não está acrescentando uma nova lei, ele está interpretando a lei, a palavra de Deus, de maneira correta. Mas muitas vezes, nós mesmos sabendo de tudo isso, e a gente pegou e expôs todo esse sermão do monte. Eu queria que você, hoje à noite, quando chegasse em casa, ou pelo menos amanhã, lesse todo o sermão do monte novamente, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, e analisasse tudo o que você tem errado, tudo o que você pode melhorar, tudo o que você tem desobedecido. Portanto, hoje, o que nós vamos olhar são 3 comparações que Jesus faz aqui. Ele nos chama a atenção para 3 pontos aqui, e nós veremos que os verdadeiros discípulos são aqueles que ouvem a palavra de Cristo e as cumprem. Simplesmente isso. Os verdadeiros discípulos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as cumprem. Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, se você quer de fato seguir a Jesus, você precisa ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvir, mas você precisa obedecer. Por isso, vamos ler então do versículo 24 até o versículo 29, Mateus 7, 24 até o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 7, 24 a 29, vai ser projetado aqui também. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Até aqui a palavra de Deus, que ela possa nos transformar esta noite. Primeiro ponto que Jesus coloca aqui
versículo 24 e 25, ele usa uma ilustração muito interessante. É bem simples a ilustração. Na verdade, o mais legal de Jesus, os ensinos de Jesus, é que ele coloca algo do dia a dia. Ele coloca algo comum. Naquela época, assim como hoje, assim como em qualquer lugar, havia muitos construtores. Muitas pessoas que construíam casas, assim como nós temos aqui na igreja também. Ele está utilizando, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não somente ouve, aquele que ouve as minhas palavras, e ele está chamando a atenção dessas palavras para tudo aquilo que ele disse, do 5 até o 7, de todo o seu sermão do monte. Olha, todo aquele que ouve tudo aquilo que eu disse, mas não só ouve, mas coloca em prática, realmente pratica o que eu estou dizendo, será comparado com um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. A ideia de prudente aqui, uma definição boa no dicionário, é aquele que não procura perigo para a sua vida. Um homem cauteloso, um homem sensato, ajuizado, né? Diferente de muitas pessoas que nós conhecemos, e principalmente na nossa cidade, o que tem acontecido ali fora, né? Pessoas imprudentes, pessoas que não têm cautela pela sua vida, que buscam o perigo, buscam se arriscar, que não estão nem aí se vão morrer hoje ou amanhã. Mas a pessoa prudente, e essa pessoa prudente, Jesus está usando um texto lá, provavelmente de Provérbios, olhando para o que os judeus pensavam sobre o que era uma pessoa prudente. Como eu falei no começo, né, a palavra Macários, bem-aventurada, era uma palavra que os judeus, eles se elogiavam, né? Não, aquela pessoa é uma pessoa bem-aventurada. Ó, como ela é bem-aventurada. E essa palavra prudente também era muito utilizada como um grande elogio. Uma pessoa prudente é aquela pessoa sábia, é aquela pessoa que dá para contar com ela, que tem sabedoria, que cumpre as coisas no horário, que faz as coisas corretas, que sabe discernir entre o bem e o mal. E um texto que nós conhecemos, né, que o tempo todo, qualquer versículo que a gente leia deste livro, que é o livro de Provérbios, nos ensina muito. E o texto de Provérbios, ele quer nos ensinar justamente a ser uma pessoa prudente, a ser uma pessoa sensata. E o tempo todo, o livro de Provérbios, como a gente já estudou aqui, do 1 ao 11, a gente já estudou aqui, de 1 a 11, ano passado, ele vai falar a diferença entre um homem prudente e um homem insensato. A diferença entre o justo e o ímpio. Jesus traz essa linguagem para os tempos atuais. Ele está colocando, olha, o prudente, ele é assim. Provérbios 14, 6, se não precisa abrir, vou ler aqui, Provérbios 14, 6, diz assim, ok? Vou ler aqui na versão que está ali. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. A Ara, ela traduziu o prudente, diz assim, né, uma versão um pouco mais antiga, que diz: o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Para o prudente o conhecimento, ele é fácil de se achar. Ele acha a sabedoria com tranquilidade. O sábio, o prudente, é aquela pessoa que sabe viver de forma correta. E Jesus está dizendo, olha, se você ouve minhas palavras e você põe em prática, você é um homem prudente. Eu não sei qual elogio você gosta de receber, mas eu gostaria de ser considerado como um homem prudente, como um homem sábio, como um homem inteligente que sabe discernir entre o certo e o errado. É difícil você ser elogiado, entre aspas, né? Aquele lá não tem juízo, como eu era bastante na minha adolescência, né? Não, essa mãe não tem juízo de nada, faz e nem pensa nas consequências. Mas quando você vai crescendo e começa a adquirir 30, 40 anos, eu não cheguei nos 30 ainda, né? Estou com 28 ainda, fazer 29 mês que vem. Mas quando você começa a chegar nessa idade, e ainda as pessoas ainda olham para você e dizem, aquela pessoa é sem juízo,
É algo bom? Com certeza não. Com certeza não. Eu espero que você queira ser elogiado como uma pessoa prudente. Mas Jesus coloca um ponto aqui. Primeiro, prudente é aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. Provérbios 4, 20 a 22, diz assim, Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, ou meu filho, escuta as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Pode passar? Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Provérbios nos ensina, como eu falei, a guardar a sabedoria em nosso coração. E Jesus está trazendo exatamente essa mesma linguagem, porque o que Jesus está falando aqui é que Ele é a própria sabedoria. Ele é, como é sabedoria no hebraico, Ele é o Hokmah, Ele é a própria sabedoria de Deus. Ele é a encarnação da sabedoria. Tudo o que Jesus fala, tudo o que Ele diz, é palavra de Deus. Ele está ali, encarnado, e as pessoas olhando para Jesus, e tudo o que Ele está dizendo é a palavra de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele está dizendo, se você cumprir essas palavras, se você me obedecer, você é um homem prudente. Por isso que Tiago 1,5 diz o seguinte, Tiago 1,5: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se você não tem sabedoria, se você não tem conhecimento, peça ao Senhor que dá sabedoria. E uma das melhores maneiras que nós temos a sabedoria de Deus é a própria palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, que é a própria sabedoria dele, de forma que nós podemos ler e conhecer. Mas muitas vezes nós queremos obedecer ao Senhor sem saber como obedecer. E então, a segunda parte do versículo, ele fala que ele é como uma rocha. Ele usa uma ilustração interessante aqui. Ele diz, versículo 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. O que é a rocha aqui? Essa ideia do vento, da força e tudo que acontece, não é somente as adversidades da vida, mas também a falsa doutrina. Quando acontecem problemas em nossas vidas, quando nós passamos por dificuldades, se nós não estivermos bem alicerçados, a nossa casa cai, a nossa vida entra em ruína, que a gente vai ver daqui a pouco. Por isso que Efésios 2:20, o jovem vai ter que ser ligeiro aí. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é essa rocha que Jesus está falando? Ele mesmo. Ele mesmo é a rocha. É o que ele diz também para Pedro. Quando Pedro confessa a Cristo e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz o quê? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele não está dizendo, como muitos interpretam, que Pedro é a rocha. Pedro não é a rocha. A rocha é o que Pedro disse. Quando você olha para o original, fica bem mais claro, porque ele coloca exatamente dessa maneira: olha, certamente tu és Pedro, e sobre a sua declaração de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja, ela vai ser alicerçada, a minha igreja vai ser estabelecida, vai ser firmada. Quando nós não estamos firmados, edificados sobre Cristo Jesus, o mal acontece. Mas quando a nossa vida, quando o nosso fundamento está na doutrina de Cristo, está nos ensinamentos de Cristo, está não somente no ouvir, mas praticar a palavra de Cristo em nossas vidas, nós permanecemos firmes.
Olhando para a igreja, como Jesus disse, se a igreja não tiver a sã doutrina de Cristo Jesus, ela entra em ruína. Mas se a igreja estiver alicerçada, edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, Cristo Jesus, a pedra angular, a igreja permanece firme. 1 Coríntios 3, 11, também repete sobre isso, 1 Coríntios 3, 11, que diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro fundamento. Quero te fazer algumas perguntas. Você de fato escuta tudo que Deus diz a você? Você para escutar o que Deus quer falar para a sua vida? Você está com os ouvidos atentos ao que Jesus quer dizer a você, ao que Jesus quer te ensinar? Você anda com Jesus, assim como eu disse no início, de sentar com Deus e falar, Deus, me ensina, o que eu devo fazer? Numa situação como essa, o que eu deveria fazer? Você lê a palavra de Deus para alicerçar os seus fundamentos na palavra do Senhor? Você lê as palavras de Cristo e consegue alicerçar a sua casa sobre esta rocha, para que qualquer adversidade que aconteça em sua vida, você consiga permanecer firme no Senhor? Para qualquer vento de doutrina errada, você ainda olha e diz, não, isso aqui está errado. A doutrina de Deus é essa. O ensinamento verdadeiro de Jesus é esse. Então eu vou permanecer me firmado. Você entende que o fundamento da fé é Cristo Jesus, e que sem Jesus em sua vida, você pode vir para a igreja, você pode até orar, você pode até ler a Bíblia, mas se Cristo Jesus não for o fundamento da sua vida, você não vai conseguir permanecer com a sua casa de pé, com a sua vida de pé. É por isso que ele usa então a segunda ilustração, e algo bem claro aqui, né? Algo bem simples. Versículo 26 e 27, ele diz exatamente as mesmas palavras, só que de maneira, então, aplicando de maneira diferente. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Qual é a diferença, então, aqui? Lembro uma vez que eu fui com o Naldo, não sei se você lembra disso aí, Naldo, ali ver a casa que estava sendo construída do Esaú e da Ionara, né? Que era na área dos pais do Esaú. E a hora que o Naldo olhou para aquela casa, ele falou assim, olha lá, pastor, olha o tamanho das pedras. Lembra disso, Naldo? Tamanho dessa laje. Isso aí, se perfurar 1 metro para baixo dessas pedras, a casa vai ficar firme. Isso aqui pode passar o que for, a casa não treme nem 1 centímetro para o lado, porque ela está firme. O tanto de rocha, o tanto de pedra, de laje que tinha naquele chão, era impossível que a casa fosse destruída. E aquilo foi uma ilustração bem clara para a minha vida, porque quando eu olhei para aquilo eu falei assim, isso aqui é a casa firmada na rocha. Mas se você, meio doido da vida, não, vou construir minha casa na praia. Você pode cavar 10, 15, 20 metros. As ondas começam a vir, e por mais que você tente, e eu estou falando da praia da areia mesmo, né? Não na casa na praia, afastada da areia, mas uma casa na praia em si. As ondas começam a vir, e logo, em pouco tempo, ela se acaba. Se você, quando criança, fazia aqueles castelos de areia, eu nunca fui bom nisso, né? Mas sei que tem algumas pessoas que são boas. Mas você já viu aqueles vídeos que o cara passa 15 horas fazendo um castelo gigantesco de 2 metros de areia, com entradas e saídas e portas e não sei o que, na areia mesmo, fazendo com areia. Chega no dia seguinte, está lá. Não. No dia seguinte, já foi embora. Pessoas que constroem as suas casas até próximo da areia, têm muita dificuldade para achar um grande fundamento. E precisa jogar pedra, rocha,
para poder então ter um grande fundamento ali, e ainda é perigoso. Mas quando você constrói então a sua casa na areia, você é um insensato. Ninguém faz isso. E tem alguns lugares que a gente já olha e fala assim, isso aqui é difícil de construir. Esse terreno é difícil de construir. Às vezes é por causa da água que está passando ali embaixo, que tem um lençol freático muito perto. A gente analisa os terrenos e diz, olha, essa casa aqui nesse terreno não vai dar certo. E algumas casas são demolidas. Algumas casas são destruídas por conta disso. Às vezes é numa montanha, e aí de repente a chuva vem, como a gente sabe, de tantos lugares que acontecem isso. Casas que são construídas em terrenos que não são apropriados. É insensatez. E essa palavra insensatez, literalmente para nós é burrice, é tolice, é idiotice. E Jesus está dizendo, olha, se você ouve as minhas palavras e você não pratica as minhas palavras, você é tolo, você é insensato. Mas o interessante é que ele diz, se você ouve as minhas palavras e não pratica. Ele está apontando isso para aquelas pessoas e apontando para mim e para você, que temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, e ainda assim, lendo o que nós devemos fazer, a gente diz, eu não quero fazer isso. Eu leio a palavra de Deus, mas ainda assim, eu digo, ok, eu sei que eu devo fazer isso, mas eu não faço. Eu sei que eu devo fazer, eu sei que eu devo cumprir a palavra de Deus, mas ainda assim eu não cumpro. É por isso que lá em Tiago 4:17, diz o seguinte, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você conhece a palavra, você ouve as palavras de Jesus, você tem o conhecimento pleno da palavra, mas você ainda assim desobedece a Jesus. Você está pecando. Eu tenho pleno conhecimento do que eu devo fazer e ainda assim eu não faço. Você está pecando. Voltando um pouco, Tiago 1:6-8, quando ele diz, peça a sabedoria, ele diz, 6-8, peça a sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Essa é a pessoa que edifica o seu lar, edifica a sua casa, edifica a sua vida sobre a areia do mar. É uma pessoa inconstante, é uma pessoa que pede a sabedoria de Deus, mas ela pede sem fé. Deus, me ajuda com as minhas dificuldades. E aí quando Deus dá a sabedoria, a pessoa desperdiça a sabedoria e continua em seu pecado. Tinha um rapaz que eu conheci, que ele dizia o seguinte, pastor, eu nunca peço paciência para Deus. Em minhas orações eu nunca peço por paciência. Aí eu fiquei assim, mas por quê? Porque quando eu peço paciência, Deus me dá uma aprovação. Então, para não passar pela aprovação, pela dificuldade, eu prefiro nem pedir paciência. Essa é uma pessoa insensata. Essa é uma pessoa tola. Porque o que ele está dizendo? Olha, não vou pedir paciência para Deus. Porque como Deus dá a sabedoria? Ele dá por meio também das provações. Ele está dizendo, olha, você vai passar por essa dificuldade, você vai passar assim, 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 mas confie em mim. Ele está dizendo, nem peça sabedoria, porque eu sei que Deus vai me ensinar a paciência, porque eu sei que Deus vai me ensinar a ser paciente, me colocando em alguma dificuldade. Mas esse pensamento é um pensamento tolo, porque o que Jesus está dizendo, olha, você está construindo a sua casa sobre areia, você é inconstante, você não consegue se firmar na rocha. Você ouve a palavra de Deus, você escuta o que Jesus diz,
mas você não põe em prática. Então diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, mesmas palavras aqui, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa casa na areia é aquela pessoa que ouve Jesus, é aquela pessoa que diz que é cristã, é aquela pessoa que confessa muitas vezes Jesus como seu Salvador, vem para a igreja, mas não coloca as palavras de Jesus de maneira prática. E quando vem o primeiro desafio, quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira doutrina errada que é contra a Escritura, a pessoa já cai facilmente. E o texto diz que grande será a sua ruína. João 10:10 diz o seguinte, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante esse texto que muitos interpretam, dizendo assim, está vendo? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão aqui? Alguns dizem, o diabo. Não. O contexto aqui de João está dizendo que o ladrão são aqueles falsos profetas que ensinam a palavra de Deus de maneira incorreta. Este é o ladrão. Consequentemente, também é o diabo? Sim, porque as pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Mas o texto está dizendo que aquela pessoa que desobedece ao Senhor, que é um falso mestre, ele vem para roubar, matar e destruir, sendo usada pelo diabo. E o próprio diabo também vem para isso. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O que Satanás faz é cegar o nosso entendimento. Como a gente leu na semana passada, se possível, enganar até os salvos. Se possível fosse, enganar até mesmo os eleitos. Mas não é possível. E Satanás usa esses homens, usa os falsos profetas, usa a falsa doutrina para destruir aquelas casas que não foram construídas sobre o fundamento de Cristo Jesus. Mas aquele que constrói a sua casa como fundamento em Cristo, ele permanece firmado. Você cumpre a palavra de Deus como um filho obediente, ou como aquele filho que escuta, mas não pratica a palavra de Deus? Você é um insensato, um imprudente, ou você é um sábio, um prudente? Você está firme na rocha, na boa doutrina de Cristo Jesus, ou você está vacilante na areia, na falsa doutrina dos ensinamentos dos falsos profetas? Olhando um pouco para trás, lá no versículo 13, Mateus 7:13, ele diz, olha, entrem pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Aqueles que colocam o seu fundamento na areia, em falsas doutrinas, em falsos evangelhos, em falsas palavras, eles estão andando pelo caminho largo e estão indo então para a perdição. Mas aqueles que permanecem fiéis à palavra do Senhor, eles permanecem firmes e andam pelo caminho apertado. É difícil, vai ser árduo, nós iremos passar por vales da sombra da morte, mas se estamos firmados na rocha, nós não temos o que temer. Ele então diz lá no versículo 15 sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas são esses que firmaram as suas casas na areia e querem também levar outras pessoas a construírem as suas casas na areia. Mas é impossível desabar uma casa que está construída na rocha. O que faz então nos permanecer firmes, inabaláveis? O fundamento. E o fundamento aqui é Cristo Jesus. Por isso, já indo para o final do nosso sermão,
Versículo 28 e 29 fala da diferença entre Jesus e os escribas. Escribas eram aqueles mestres que a sua função principal era copiar toda a lei. Então imagina isso comigo. A sua função na terra é você pegar a escritura e copiar palavra por palavra. Naquela época de Jesus, obviamente, não tinha impressora e nem métodos de se fazer cópias rápidas. Isso foi inventado anos depois, muitos anos depois, na empresa de Gutenberg, muitos anos depois. Então, com Jesus, como se copiava a lei? Existiam alguns homens chamados escribas, que eles, com a sua caneta ali, talvez de pena, algo parecido, começavam a copiar palavra por palavra, Gênesis 1, e começavam a copiar. O que acontece com a repetição? Você se torna conhecedor da palavra, certo? Então, quanto mais você copia, você vai conhecendo. Imagina você copiar 5, 6, 7, 15, 40 vezes a palavra de Deus. Você vai ter um grande conhecimento. Eram pessoas que, de fato, tinham um grande conhecimento da Escritura. Um grande conhecimento da Escritura. Mas olha o que o texto diz, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Por que não como os escribas? Porque tinha uma dificuldade os escribas, da maioria deles, é que eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra, eles conheciam a teologia, eles conheciam tudo, versículo por versículo. Chegava para um escriba e falasse assim: olha o que está escrito lá em Gênesis 12, 1. Ele ia saber muitas vezes de cor. Está escrito isso, isso, isso. Ele conhecia tudo sobre a Escritura. E por isso, eles passavam a ensinar então a Escritura para as pessoas. Mas tinha uma dificuldade. Eles não cumpriam aquilo que eles falavam. Eles não tinham autoridade nenhuma. Já sentou com uma pessoa assim? Que a pessoa tem até conhecimento da Escritura, ela é até sábia no sentido do que a palavra de Deus diz, mas a sua vida não condiz nada com o seu conhecimento. A prática da vida dela não tem nada a ver com aquilo que ela diz. Já conheceu alguém assim? Há muitos pastores assim. Há muitos colegas que eu conheço que são exatamente assim. Pregam a Escritura lindamente, mas na vida do particular vivem tão distante do verdadeiro Evangelho. E isso é um perigo e nós devemos nos preocupar com isso também. Eu estou somente conhecendo a Escritura ou estou vivendo o Evangelho? Será que eu sou apenas como um escriba que conhece a Escritura, tem todo o conhecimento, ou eu tenho autoridade para poder ensinar, assim como Jesus tem autoridade? Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele cumpria a palavra de Deus. Obedecer a Jesus não é simplesmente, como alguns dizem, olha, faça o que eu faço, ou faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um ensinamento falso. Muitos filósofos no passado era exatamente assim. Seus ensinamentos estavam escritos, a gente lê esses ensinamentos, são lindos, maravilhosos, mas quando você vai ver a vida do autor, não condiz com aquilo que ele escreveu, não condiz com aquilo que ele ensinou. Jesus tem autoridade para ensinar, porque tudo, sem tirar e nem pôr, tudo o que Jesus disse, ele cumpriu. Tudo o que ele disse aqui de Mateus 5 a 7, ele cumpriu. E as pessoas viam em Jesus que ele cumpria isso. Jesus falava sobre o jejum, as pessoas começavam a reparar, Jesus de fato jejua. Jesus passava madrugadas em oração. Ele
curava pessoas o dia inteiro, multidões, e aí chegava no final do dia, Jesus ia descansar? Não. Ele subia ao monte e ia orar ao Pai. Jesus era o sal e luz. Quem você tem ouvido? Diretamente de Jesus ou de falsos mestres? Tudo que você ensina a outras pessoas mostra que de fato você está alicerçado em Cristo Jesus. Uma dica que eu te dou: quando você for procurar algum pregador na internet, no YouTube ou algo parecido, pesquisa sobre a vida dele. Leia sua biografia. Pesquisa alguma coisa sobre aonde ele estudou, o que ele fez, porque muitas vezes é surpreendente a gente olhar pastores que estão pregando por aí, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele está pregando. São falsos mestres. Mas como Jesus praticou o que ensinou? Basta você ler o resto de Mateus, que você vai ver que tudo o que Jesus disse, ele está colocando a sua vida em xeque e dizendo: eu vou cumprir tudo o que eu disse. Ele está dizendo: olha, eu sou o exemplo para vocês. Eu sou o bem-aventurado, o perseguido, o sal e a luz, o que cumpre a lei de Deus à risca. Jesus nunca pensou em adultério, nunca fez juramentos falsos. Jesus é o único, talvez, que possa dizer que ama os seus inimigos completamente, porque Jesus morreu pelos seus inimigos na cruz. Jesus morreu por mim e por você. Jesus em momento algum procurou a ostentação. Ele mesmo disse: olha, eu não tenho nem aonde repousar a minha cabeça, não tenho nenhum travesseiro para dormir. Jesus, ele deu esmolas de maneira correta, fez caridades de maneira correta, deu o dízimo e pagou os impostos de maneira correta e disse: o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Jesus jejuou corretamente, não se preocupou com bens materiais, não julgava precipitadamente, mas julgava de maneira correta. Ele sonda os corações das pessoas, ele sabe o que a pessoa precisa naquele momento ou não. Às vezes uma palavra mais dura, às vezes uma palavra de conforto. Ele não profana o que é santo, ele persiste na oração, ele é a própria porta estreita, o verdadeiro profeta, o verdadeiro fundamento. Quando nós formos ensinar, então, a palavra de Deus a outras pessoas, nós devemos estar firmes, fundados em Cristo Jesus. Senão, nossa pregação ela se tornará uma pregação falsa. Se você está firmado na palavra, se você está firmado em Jesus, você tem autoridade para ensinar. Mas se não, é preferível que você volte um pouco atrás e diga: deixa eu voltar e ter o fundamento, deixa eu voltar para a base, deixa eu voltar para o primeiro amor, para o proto-amor, deixa eu voltar para Cristo Jesus e viver o verdadeiro evangelho, para então começar a falar às pessoas o que elas devem fazer ou não. Jesus quer nos ensinar que Ele pode ensinar com autoridade. E quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós não ensinamos com a nossa autoridade, mas ensinamos com a autoridade de Jesus. Jesus está colocando: me obedeça, cumpra o que eu digo, não só me escute, mas saia daqui transformado pela minha palavra, porque eu morri por você, eu morri na cruz, eu quis te salvar. Jesus não morreu na cruz somente para ser um exemplo para nós. Jesus morreu na cruz para nos dar a possibilidade de obedecer a Ele em espírito e em verdade, de cumprir os seus mandamentos, de ser fiel ao Senhor, mas principalmente de receber a salvação em Cristo Jesus. Você só vai conseguir obedecer as palavras de Jesus se você entregar a sua vida a Ele, a Cristo Jesus. Do contrário, você pode tentar buscar ao Senhor, você pode tentar cumprir os seus mandamentos,
mas se Cristo Jesus não for o seu fundamento, não for a sua base, de nada vai adiantar. Tenha então Jesus como fundamento da sua fé, como autor da sua salvação. Volte-se para Cristo caso você esteja distante dele. Ele quer estender a sua mão novamente a você. E se você nunca teve Cristo como fundamento da sua vida, peça ao Senhor: Deus, abre o meu coração, me fortalece em Ti. Amém? Vamos orar? E vamos orar também para encerrar o nosso culto neste momento, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a possibilidade de obedecermos a Ti. Obrigado, meu Pai, por estudarmos o Sermão do Monte, estudarmos esse pedaço de Mateus. Ajude, ó Deus, o Rafael também nas próximas pregações, que serão sobre família. Ó Pai, que nós sejamos alicerçados na Sua palavra e que o Senhor use o Rafael para abrir nossos corações sobre como nós devemos obedecer ao Senhor dentro do nosso lar. Mas, ó Pai, pedimos neste momento que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos estar firmes no Teu Evangelho, firmes em Cristo Jesus. Ó Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe que muitas vezes somos como uma onda que é jogada de um lado para o outro, como um vento que vai de lá para cá. Nos ajude, ó Pai, a estarmos firmes no Senhor, não ser como uma casa construída na areia, mas ser como uma casa construída na rocha. Ó Pai, nos ajude a permanecermos inabaláveis, ó Pai, irrepreensíveis, a não ter o que acusar, pessoas acusarem de nós, se somos cristãos ou não, mas que tudo o que fizermos possa condizer com aquilo que nós estamos pregando. Que a nossa vida seja um exemplo do que é ser um verdadeiro cristão. Que as pessoas possam olhar para nós e não ver mais a nós mesmos, mas ver o próprio Cristo em nossas vidas. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos ajude a lutar contra os nossos pecados, a ser fiéis ao Senhor, nos ajude a sermos firmados em Ti e mostrar isso para outras pessoas, que de fato o Senhor é o nosso fundamento, a nossa rocha, a nossa pedra angular. Ó Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco também essa noite, durante essa semana. Abre o nosso coração para entendermos melhor a Tua palavra. Pedimos que a graça de Cristo Jesus e que o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre.